Olá, é com muita alegria que estou aqui para trazer mais uma mensagem da semana do Senhor para a sua vida. E primeiramente eu começo a pedir se você se inscreva nesse canal, se você não tiver se inscrito ainda, se você curta, se você compartilhe, se você ative o sininho de notificação, para que esse vídeo que está sendo colocado toda semana ele venha ganhar uma maior proporção, né? Venha ser expandido para alcançar outras pessoas. E eu convido vocês também a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e seus ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos ao Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós estamos como esse vale de ossos secos, sem esperança, sem alegria, sem rumo para seguir. E quando chegamos a essa situação, podemos sentir se estamos longe da presença de Deus. Estamos mortos espiritualmente, estamos dormentes espiritualmente. De tal maneira que, quando Deus dirige a sua palavra para conosco, nós não somos muitas vezes capazes de perceber se é o Senhor que está falando. Muitas vezes parece que a palavra de Deus não traz impacto sobre a nossa vida como antes. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela penetra no nosso coração, capaz de dividir alma, espírito e medulas. Então, se a palavra de Deus ela é capaz de causar todo esse impacto na nossa vida, quando a gente está longe da presença do Senhor, está dormente espiritualmente, está morto espiritualmente, muitas vezes não somos capazes de sentir esse impacto. Nós não somos capazes de, muitas vezes,
aceitar a palavra do Senhor na nossa vida. Nos sentimos confortáveis naquela situação, a ponto de não sentir nem perceber se precisamos de transformação. E esse vale de ossos secos, se Deus estava falando com Ezequiel, estava tratando do povo de Israel, que estava sem esperança, e seus ossos se secaram, eles tinham descido à sepultura, estavam mortos espiritualmente. E nós nos encontramos muitas vezes assim. Se precisamos de uma sacudida para voltar a tomar as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, se assumimos diante de Deus. Quando a gente está com os nossos ossos secos, quando a gente está com esse vale de ossos secos, a gente não consegue fazer mais nada. A gente está neutro, a gente está esvaziado, a gente está sem o Espírito de Deus na nossa vida. Mas quando Jesus, quando o nosso Deus começa a soprar sobre nós, o vento do Espírito Santo começa a nos revestir de ossos, tendões e pele, e sobra sobre nós o fôlego da vida, a gente renasce das cinzas, a gente renasce do pó e volta a viver o primeiro amor. Voltamos a viver aquela alegria de estar na presença de Deus. Nós não mais passaremos a ficar na presença de Deus de forma vazia, mas nós seremos preenchidos por Ele. Ele nos levanta, Ele forma os nossos ossos um por um, até nós formarmos um exército enorme, até sermos capazes de ficar de pé. E quando o vento do mal, das tempestades vier sobre a nossa vida, não seremos capazes de cair, pois estamos firmados na rocha que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Se você possa nesse momento ter um pouco de esperança no seu coração, eu não sei qual vai ser a tua resposta nesse momento, se Deus te lança sobre a tua vida uma mensagem de esperança agora. Eu não sei qual vai ser a tua resposta diante dessa mensagem de esperança. Mas nesse momento, a minha escolha, eu, Elana, eu escolho nesse momento me levantar do chão. Eu escolho me levantar do chão, eu escolho caminhar com o Senhor. A minha escolha de hoje, nesse momento, é deixar Deus me usar por onde eu for. É deixar Deus me transformar, deixar Deus me reviver. Porque às vezes a gente pensa, porque tem muitos anos de cristão, como cristão, que lemos a palavra, que fazemos a obra, não precisamos de vez em quando de ser renovados, sermos chamados de atenção para corrigirmos os nossos erros, nossos pecados. Achamos que já sabemos o suficiente sobre Deus, até perceber se todos os dias Deus tem algo diferente para nos ensinar. E se o conceito que a gente tem, o mesmo conceito de sempre, ele vai mudando. Porque Deus, ele todo dia tem algo para nos ensinar. Então se você venha renascer das cinzas do pó, se você venha deixar Deus te usar para a honra e glória dele, se você saia desse túmulo, dessa dormência espiritual que está a tua vida agora, se você saia desse túmulo para deixar de ser uma pessoa morta para viver outra vez. É muito ruim deixar que a vida passe por nós sem que a vivamos. E quando morremos, ficamos, talvez no pensamento de muita gente que já morreu fisicamente, onde elas estão agora, deve estar pensando: poxa, nem vivi, você queria viver. Poxa, nem tive a oportunidade de me restaurar com Deus.
Mas nós temos todos os dias, cada minuto, cada segundo, nós temos uma chance de vivermos um novo recomeço, uma nova transformação. O problema é que muitas vezes deixamos para amanhã o que precisa ser feito hoje. O problema é que muitas vezes achamos que sempre vai ter tempo para nós. Mas quando chegamos ao fim da nossa vida, se não sabemos qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, é que percebemos que na verdade tínhamos toda uma vida, todo um tempo para viver. E desperdiçamos vivendo como ossos secos, dormentes espiritualmente, mortos espiritualmente. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo para que eles possam alcançar outras pessoas que precisam do Senhor. Em nome de Jesus. Até a próxima.